Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos e todas aqui presentes no nosso auditório, aos alunos que estão assistindo por transmissão na sala de aula. Agradecer a presença do nosso convidado e do professor Guilherme Cabral, que compõe a mesa aqui conosco. Vou fazer uma breve introdução do currículo do nosso palestrante de hoje, o professor Lindener Pareto Júnior. Ele é historiador formado pela USP, mestrado em História da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP e doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP. Ele é professor doutor aqui da PUC de Campinas, nas matérias de História Contemporânea, Teoria da História, Direitos Humanos e História e Patrimônio Cultural. Passo agora a palavra para o nosso palestrante. Agradeço também a presença dos nossos professores aqui no auditório e desejo a todos uma boa palestra. Foi muito rápida a introdução. Como eu sou um tipo tímido, eu ainda não me preparei, né? Bom dia a todos e a todas. Olá. Obrigado pelo convite, primeiramente. Cumprimento os colegas da mesa, o Guilherme, a Isabela, né? Marcela. Desculpa, a Marcela. E agradeço também o convite da professora Cristina Hoffmann, que na semana passada gentilmente me convidou. E aí aceitei prontamente, mas já fiquei preocupado. Inclusive falei para o meu camarada aqui, Tiago Oliveira, falei, e aí, cara, me ajuda, vamos pensar a questão aqui. Isso porque eu digo a vocês que eu sou historiador de formação, fiz meu doutorado, meu mestrado e doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, e, claro, eu não estudei especificamente a história da educação, a despeito de ser professor há 10 anos e me preocupar, e pensar, e escrever, e palestrar sobre a questão da educação. Por isso, então, um certo lastro importante e necessário para falar da questão. E é uma alegria poder falar para o público do direito e para os demais convidados que aqui estão, de outros cursos também, alunos, alunas, professores e professoras. Como vocês sabem, eu também sou professor integrador acadêmico de graduação e faço esse papel sempre, né, desses eventos. Então é sempre bom estar do outro lado também. Bom, eu acho que para começar a nossa conversa aqui, vamos, sem mais delongas, definir aqui esse movimento, esse programa ou esses projetos de leis chamado de Escola Sem Partido. Então, eu vou ler aqui rapidamente e a gente começa a discutir. Vamos lá. O programa Escola Sem Partido, ou apenas Escola Sem Partido, é um movimento político criado em 2004, ou seja, ali no comecinho da chamada Era Lula, né? Mas já vinha desde o final da Era FHC, com essas questões colocadas, no Brasil e divulgado em todo o país pelo advogado Gibe, que é advogado em São Paulo e procurador do Estado à época também. Ele e os defensores do movimento afirmam, ou afirmavam, e afirmam até hoje, representar pais e estudantes contrários ao que chamam de doutrinação ideológica nas escolas. E aí isso ganhou notoriedade, principalmente a partir de 2013, 2014, 2015, desde os movimentos lá de trás, de 2013, desde a polarização de 2014 nas eleições entre a Dilma e o Aécio, etc. e tal. E esses projetos de lei inspirados no movimento começaram a ser apresentados e debatidos em inúmeras câmaras municipais e assembleias legislativas pelo país, bem como no próprio Congresso Nacional, e está aí na Berlinda. E é um dos assuntos mais polêmicos, e é uma batata quente gigante na minha mão aqui agora, porque as pessoas aqui têm distintas opiniões sobre a questão e vamos tentar aqui, de alguma maneira, debatê-las. Ora as bolas, gente. Eu sou professor de História há bastante tempo, e tempo suficiente para perceber algumas mudanças nos próprios comportamentos dos alunos a respeito daquilo que a gente diz em sala de aula. E aí eu começo com o seguinte mote, que é, eu fui professor durante muitos anos de ensino médio fundamental, dava aula num colégio objetivo de São Caetano do Sul, para um público que, se não elitizado, privilegiado do ponto de vista financeiro. Sempre gostei muito dos meus alunos e vice-versa, era muito festejado e festejava os alunos e alunas, era muito querido na escola, isso era muito gostoso. E aí, quando aconteceram os movimentos de 2013, eu já não estava mais lá naquela escola, mas eu recebi através de um outro professor, na verdade, uma folha sulfite com várias assinaturas, com cores diferentes. E aí eles viam aqueles movimentos todos de 2013, as pessoas nas ruas,
e escreveram assim para mim: saudades do filho da Revolução. Então, eu comecei a dar aula num momento em que falar de liberdade, falar de uma história de opressão contra grupos historicamente oprimidos, era uma coisa super aceita na sala de aula, super na moda, né? Na berlinda, em evidência, e nesses anos todos, tanto no cursinho quanto nas escolas, eu não senti nenhum tipo de hostilidade, não com opiniões próprias e pessoais, mas com as questões que tangenciam aquilo que é a narrativa, e aí eu, claro, para pensar em subjetividade também, entre aspas, da verdade. E que verdade? Do conhecimento e de uma ciência que, se não são militantes, são, no mínimo, engajados. Todo conhecimento, toda ciência é, no mínimo, engajada. Primeiro que você precisa acreditar no que você está falando do ponto de vista da sua pesquisa prática, empírica, objetiva. E, ao mesmo tempo, há que se ter um princípio ético básico, por exemplo, entre os historiadores. Um bom mote de pesquisa sempre tem um princípio ético fundamental que é, ora as bolas, na era da liberdade, desde o final do século XVIII, e aí, qual é o problema, qual é o desvio? Por que a gente não é livre? Acho que, quando se trata de escola, educação, liberdade, se trata exatamente de pensar qual é o papel dessa educação, se não pensar num caminho da liberdade. Vários autores e autoras trabalharam isso desde o século XVIII, XIX e principalmente no século XX, depois de uma série de catástrofes. Uma vez feito esse introito, essa introdução, é ainda fundamental relembrar uma outra história autobiográfica. Desculpem, mas como professor e como alguém que está em sala de aula, não tem como. Eu, algum tempo atrás, ministrava uma disciplina chamada Direitos Humanos. Eu sempre falo que é um colega meu, para não expor ninguém, né? Mas sempre o meu colega, né? Mas era eu mesmo. E aí, eu estava nessa... Sujeitos usam isso a vida inteira e não conseguem... Ai, olha o moleque fugido. Eu estava ministrando uma aula de Direitos Humanos para uma turma X, num curso Y, e sempre desse jeito que vocês estão vendo, né? Supostamente descontraído, mas tudo isso é só uma máscara para esconder a minha timidez de falar para grandes públicos, inclusive desconhecidos. Mas, enfim, estava lá eu falando sobre direitos humanos, e um dos eixos desse curso de Direitos Humanos que a PUC Campinas oferece, e, aliás, que bom que ela oferece, acho muito bom. Então, esse curso é dividido, primeiro, na afirmação histórica desses direitos humanos, ou seja, isso que nós chamamos hoje de direitos humanos, direitos sociais, liberdade civil, liberdade individual, liberdade de imprensa, etc. Tudo isso é afirmado naquela explosão, naquele Big Bang da modernidade que se dá a partir do final do século XVIII, na França, na Inglaterra, em vários lugares desse chamado mundo ocidental, e que inaugura aquilo que a gente chama de a nossa modernidade, daquilo que a frase famosa diz no século XIX: tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado agora é profanado, tudo que é já não é mais. Ou seja, esse mundo que ainda, de várias formas, vivemos, inclusive do ponto de vista educacional. E aí, num segundo momento, o curso lida com identidade cultural, lida com os diversos grupos étnicos que formaram esse Brasil de meu Deus, aleluia, ou seja, esse país de uma pluralidade, de uma diversidade inacreditável, que qualquer estrangeiro que aqui chegava desde o período colonial e desde o período imperial sempre se espantava, ou positivamente ou negativamente. E aí, claro, qual é a marca de fundação da história do Brasil colonial ou da América Portuguesa, como era chamada, e do próprio Brasil imperial, que a partir de 1822 se torna independente de Portugal, que acabamos de comemorar, inclusive, e que se torna a única monarquia da América que tem um imperador, tem Congresso Nacional, tem uma Constituição liberal, sim, mas tem um poder moderador, que também é o poder do imperador, além do executivo. Mas a linha mestra da sociabilidade do Brasil em construção, dessas peças de um mosaico em construção, é a escravidão. Ou seja, ela existia já há 300 anos, praticamente, e ela continuou existindo e sendo a base da produção material da vida no Brasil imperial e independente durante praticamente todo o século XIX. Todinho. Ou seja,
o Brasil se lambuzou de corpo e alma na escravidão desde há muito e desde sempre, praticamente, se a gente for pensar na formação histórica disso que hoje a gente chama de Brasil. A escravidão é o nosso maior pecado. E vejam, gente, eu não estava na aula falando para fulano ou para fulana acreditar num autor barbudo, não o Papai Noel, mas aquele que é temido, né? Aquele que fala, vocês estão fazendo aí um movimento esquerdopata, militonto e etc. Pelo contrário, eu estava mostrando para eles a verdade dos fatos históricos. Eu não estava inventando nada e não estava lá fazendo discurso inflamado para simplesmente doutrinar ninguém. Sabendo, claro, que todo professor de história ou de ciências humanas sofre com isso, de ser acusado de doutrinação, como se a escola fosse algo neutro, como se a escola nunca tivesse tido um partido, porque ela teve vários partidos. Já falo sobre isso daqui a pouco. E aí, esse que eu abri a Memória BN na Biblioteca Nacional, a Hemeroteca Digital, ou seja, um conjunto documental da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, digitalizado, está acessível para todos vocês, é só entrar lá e colocar por estado, por década, e procurar jornais, em geral, periódicos do século XIX, onde a vida cotidiana era, aos poucos, retratada. Não é? E, entre outras coisas, o que era muito comum nesses jornais eram anúncios de africanos escravizados, de escravos negros, ou sendo vendidos e comprados, ou sendo procurados, porque fugiram. Ou seja, eu estava falando da violência da escravidão no século XIX e estava dizendo assim aos alunos, vocês querem ver como que era parte dessa vida no século XIX, de como essa violência da escravidão, que poderíamos hoje, de forma até talvez anacrônica, mas enfim, sem medo de ser feliz, projetar para esse momento e dizer que é um dos maiores crimes da história da humanidade, de sequestrar esses corpos todos na África, levar no navio negreiro com todos os seus dispositivos de controle, segurança e tortura. Atravessa-se a travessia infernal, o Middle Passage, que é o Atlântico. Cabem lá 800, 700 africanos escravizados. Aí eles chegam nos portos da América, dos Estados Unidos da América, aqui no Brasil, que recebeu de 11, 10 milhões de pessoas que foram escravizadas, recebeu pelo menos 3,5 milhões de africanos escravizados. Nós fomos a maior nação escravista do mundo ocidental. Nós, o Brasil. Isso é história, isso é fato objetivo, isso é, pelo menos nesse sentido, a verdade na noite dos séculos. Nós estamos lambuzados até hoje na história da escravidão e ela durou 400 anos. E eu simplesmente mostrava isso, falando dessa forma, né? Falava, olha ali, gente, Silvestre, 18 anos de idade. Fula tem a ver com a etnia, com a nação dele na África. Beiços, falta de um dente na frente, cabelo encarapinhado, pés compridos, corpo delgado. Ele levou calça e paletó de brim pardo usado. Costuma pedir serviço nas chácaras, o menino, ou mesmo na cidade. Inculcando-se forro, ou seja, o que é inculcando-se? Culca, mente, ele acreditava que ele era livre. Ou, ele na verdade dizia, eu sou livre, me dê um trabalho aí. Mas ele não era livre, ele era escravo. E juridicamente, hein, gente? E ele dizia que é imigrante do Ceará, na época da província do Ceará. Os estados hoje eram chamados no século XIX de províncias, né? Aos domingos ele anda pela cidade, vagando, errando, vagamundo. Protesta-se usar da lei contra quem acoltar o dito escravo. Acoltar é esconder, né? Não levá-lo à lei. E gratifica-se a quem o entregar na Rua da Constituição, número 72, ou seja, no centro de São Paulo. Isso é um anúncio de um menino fugido que é escravo e que seu dono queria ele de volta. Eu estava exatamente mostrando isso. Aí mostrei essa. Mostrei essa daqui também, 200 mil réis de gratificação. Fugiu no dia 25 do próximo passado, o escravo do abaixo assinado, de nome Joaquim. Esse escravo ele nunca tem um sobrenome. Anuncia-se ele como se anuncia um animal. Porque desde o início do tráfico negreiro, que é o próprio sistema de sustentação do capitalismo ocidental e depois mundial, né?
Esses sujeitos, aos poucos, são escravizados, depois cria-se uma justificativa teórica, ideológica, de que eles têm uma natureza próxima do animal, e, portanto, são desconstruídos enquanto humanos e podem, por isso, serem escravizados. E essas teorias racistas, cientificistas, elas são construídas ao longo do século XVI, XVII, XVIII, e atingem o seu auge no século XIX, para ainda ter ecos catastróficos no século XX, e se quiserem. E nós sabemos disso no século XXI. Então, o Joaquim com os seguintes sinais. Olha lá os sinais. Ele tem uma estatura regular, ele é bem preto, ele é barbado, ele tem um olho branco. Por que será, não? Será que foi torturado, açoitado? Claro. Por falta de dentes. Pode ver que é uma recorrência a questão dos dentes para os escravos. E aí, se você fizer qualquer tipo de comparação com o mundo contemporâneo, com as pessoas menos abastadas, a questão da dentição ainda é um problema gravíssimo, né? Tem um dedo polegar defeituoso, em consequência de uma doença X, subiu em um cavalo vermelho e levou laço nos tentos, uma pala na cintura. Ele é bom domador, ele é bom serrador, ou seja, ele tem um ofício. Em geral, eles tinham um ofício. Eu estudei no doutorado, como alguém que estudou História da Arquitetura e do Urbanismo, ou seja, que estudou a cidade de São Paulo e aqueles que produziram efetivamente o espaço urbano da cidade de São Paulo, a cidade mais emblemática do urbanismo do final do século XIX nas Américas e, quiçá, no mundo, junto com Chicago e outras cidades, né? Que foi construído não pelo Ramos de Azevedo, mas por gente que nem esse cara aí, esse escravo aí. E depois, claro, muitos mestres de obras italianos também, mas nem tudo era italiano. Essa mão de obra era exercida por escravos africanos, ou já brasileiros, mas, enfim, descendentes de africanos. E aí, ele é bom domador e serrador, foi junto com outro escravo vizinho. Este é mulato e é baixo. Gratifica-se com a quantia acima quem o prender e trazer o abaixo-assinado, e pondo em uma cadeia segura com 100 mil réis. Estes escravos foram vistos na cidade de Casa Branca, aqui no interior de São Paulo. A notícia é do Correio Paulistano, que está lá na Biblioteca Nacional, e é de Araraquara, de 22 de janeiro de 1880. Gente, 1880 já é o auge da crise do Império do Brasil e da crise da escravidão e da substituição da mão de obra pela italiana, por exemplo. O Império do Brasil vinha de uma crise desde 1870, e uma das grandes questões que encaminham essa crise e a própria queda do Império é como nós vamos proceder com a questão servil. O imperador Dom Pedro II, numa fala do trono no final da década de 60, diz: pensem na questão servil, como nós vamos encaminhar. Estava pegando mal para o Estado brasileiro na década de 70 do século XIX, continuar sendo uma das poucas, se não a única nação escravista de uma América que já vinha libertando seus escravos. Brasil e Cuba foram as duas últimas a acabar com a escravidão. O Brasil foi a última, porque nossa elite parlamentar, no século XIX, ela não só burlava a lei, como ela simplesmente escravizava e patrocinava o tráfico negreiro. Nossos políticos do século XIX faziam isso. Tem uma série de trabalhos, posso indicar depois, de historiadores, inclusive, que eu conheço de perto. Enfim, o dono, Francisco Inácio do Amaral Gurgel, a família Amaral Gurgel, de fazendeiros de café e de outros produtos, tem até nome de rua em São Paulo, claro, porque não teriam tão poderosos que eram, e donos de escravos que também eram. E, finalmente, uma outra que eu estava mostrando também, o Barão de Serra Negra, lá de Piracicaba. Tem até um estádio que chama Barão de Serra Negra, né? Era o famoso José, que era o Barão de Serra Negra, que virou barão, um título que o imperador deu para ele na década de 70. Então, ao Barão de Serra Negra fugiram o escravo Antônio, mulato, de 40 anos, mais ou menos, reforçado, olha só, tem 40 anos, mas está reforçado. Tem pernas um pouco abodocadas, né? Está ali meio torto, com falta de um dente na frente. O dente é uma recorrência, para fazer uma história dos dentes dos escravos, né? Ou dos não-dentes. E a mulher Catarina, e aparece a mulher. A mulher Catarina, bem preta, altura regular, tocada gorda, olhos grandes e fala aflautada. Olha só a descrição, gente. Levaram boa roupa e dinheiro, de modo que passam como livres, forros, né? A alforria era um dispositivo jurídico de se libertar esses escravos. Havia, nessa panela de pressão da violência da escravidão, sempre uma possibilidade, uma esperança de alforria àqueles que eram violentados por esse sistema. Esses escravos foram do senhor José Balduino de Indaiatuba. A quem os entregar em Piracicaba, ao referido Barão de Serra Negra, se dará 400 mil réis, além de qualquer quantia que o referido escravo tenha consigo.
E aí diz ainda, né, ó, a preta, ou seja, a mulher dele, a companheira Catarina, sofre de erisipela numa perna, o que a obriga a ficar de cama alguns dias, e por isso é fácil de serem conhecidos. Agora, você imagina a dor cotidiana desse casal, ela sofrendo de erisipela, tendo dificuldade de andar, ele todo estrupiado, com 40 anos já, e para um escravo 40 anos já é bastante longevo, porque esse cara já deve ter ralado muito, tendo que ficar fugindo, anunciado num jornal com a sua cabeça a prêmio. Gente, vejam, isso foi ontem, é extremamente recente, está aqui no presente, na nossa cara, o tempo todo. E quando eu falei exatamente essas coisas, talvez com outras palavras, talvez menos tímido do que aqui em face ao grande público, de doutores e de alunos do direito e etc. e tal, tenha sido até um pouco mais descontraído do que está sendo aqui na minha seriedade. Fato é que, pela primeira vez, aí sim, isso foi em 2015, aconteceu um debate de verdade na minha sala, ou numa sala de aula que eu dava aula. Porque alguém levantou o braço e disse assim, você... Eu quase comecei a chorar, né? Miguxo, né? Ou seja, um homem afetuoso, enfim, que quer evitar se indispor com as pessoas, mas isso é inevitável, porque uma vez que você conta a verdade da violência da história do Brasil, as pessoas se negam a enfrentar. Isso é assim também nos Estados Unidos. Ontem eu ouvi um historiador ali na Unicamp, o Marcus Rediker, que é professor da Universidade de Pittsburgh, nos United States, e ele estuda desde a década de 70 e 80, a história da escravidão atlântica, essa que eu estou narrando aqui. E ontem ele falou especificamente sobre o navio negreiro, ou seja, os navios do tráfico negreiro que atravessavam o Atlântico constantemente, que trouxeram para a América mais de 10 milhões de pessoas em situação infernal. Ou ele compara a situação ao terrorismo que tanto falam os americanos no século XXI, depois do World Trade Center e dos jatos que explodem nas torres. E ele provocava a gente assim, o professor americano, falando aqui na Unicamp in English, e ele dizia assim, we have to face it, ele falava toda hora. E os americanos chamam de terrorismo isso, mas se recusam a pensar que isso aqui é, sem dúvida alguma, junto com o Holocausto, a história de terror mais sombria da história da humanidade. Ou pelo menos do chamado mundo ocidental desde o século XVIII. Ou da era da liberdade afirmada pelos direitos humanos históricos da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos da América, porque todos têm direito à liberdade, à igualdade, à busca da felicidade. E ele insistia nisso. E esses navios tinham dispositivos de controle, de segurança, para usar o vocabulário Foucaultiano e ganhar balõezinhos e palmas, que é instrumentos de tortura para quem se rebela. Pessoas que ficam amontoadas em compartimentos e não tem sequer uma fresta decente para conseguir respirar, faltava oxigênio, gente. Isso tudo na travessia do Atlântico, que levava 3, 4 meses para chegar na costa das Américas. Um exemplo, se eventualmente algum engraçadinho ousasse se rebelar, isso acontecia sempre, muitas rebeliões nos navios. A Amistad, do Steven Spielberg, conta a história de uma rebelião num navio negreiro, do tráfico de escravos. E que tipo de instrumento era utilizado, por exemplo? Aí ele mostra vários instrumentos para nós. Um deles eram 2 argolas assim, com um parafuso, que você ia girando esse parafuso, as argolas tinham um dispositivo de metal deitado e ia apertando alguma coisa. O que eles faziam com o líder da rebelião? Enfiavam a língua dele lá. Iam apertando aos poucos. Imagina a dor constante e terrível que esse sujeito não sentia, e quantos não passaram por isso, além de estar ali amontoado sem conseguir respirar. Claro, o que esses negros escravizados faziam para, eventualmente, criar estratégias de sobrevivência ou de contestação àquela dor? Se matavam. Pulavam no navio no meio do Atlântico quando conseguiam sair dos porões. E muitos deles também ficavam sem comer. E claro, como ele é uma peça, como ele é um animal, como ele é uma mercadoria, ele não pode morrer, porque vai ser prejuízo para o traficante que vai vender eles nos portos, inclusive do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, ali pertinho da Praça 15, ali na Baía da Guanabara, ali na cidade maravilhosa, que aliás foi uma das maiores cidades escravas e de portos escravos do mundo. Enfim, nosso belo Rio de Janeiro. E o que faziam com esses escravos ou
com esses africanos escravizados que não queriam comer para resistir ou ali para criar uma estratégia de sobrevivência, enfim, né, nessa terrível situação. Tinha um outro instrumento que é um suporte com várias hastes, né, fazendo uma espécie de espiralzinha, que abria-se a boca desse sujeito que estava com greve de fome, enfiava-se até a garganta, abria tudo e enfiava comida líquida ali. Era assim que eles eram tratados. Ou seja, a história da violência da escravidão, ela começa na África, ela se consolida no navio negreiro, essa tecnologia impressionante de opressão, porque é isso, né? E continua aqui em terras do Novo Mundo, nessas condições, num país já independente de Portugal. Essa é a história implacável do Brasil. E aí ela levanta e fala, você está criando ódio entre os brancos e negros. Esse ódio não existe, é você, professor, que está inventando essa história aí. Aí eu estaquei, olhei para ela, você acha isso mesmo? Fiquei abalado, né? Nunca tinha ouvido, sido contestado, e achei muito bom, inclusive. Senão não estaria contando essa história aqui hoje. E não é para crucificá-la, pelo contrário, eu vou dizer por quê também. Fato é, eu joguei para a sala, porque eu comecei a olhar para as pessoas do meu lado, né? Aí uma moça já se arvorou e disse assim, falou para a outra, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que é ser negra no Brasil. Não por coincidência, a moça que falou era negra, ou seja, a que respondeu a menina que contestou, ou que pelo menos disse que eu estava criando esse ódio, e etc. Aí uma outra disse, não, calma, ele fala desse jeito mesmo, ele fala de forma apaixonada. Aí eu, ufa, né? Aí uma moça que inclusive tinha dificuldade de fala, escreveu no celular para mim assim, porque aí a aula acabou, né? As pessoas ficaram debatendo, eu só ficava ali tentando mediar, e aí essa menina levanta e mostra no celular para mim assim, ó, continue dando suas aulas, eu gosto tanto. Eu falei, vocês acham que eu estou doutrinando vocês, gente? Eu estou contando a própria história do Brasil, estou mostrando aqui, não estou inventando nada. Esse é meu papel. Historiador é crítico? Claro que é, porque desconstrói essas verdades na noite dos séculos. Porque historiciza, contextualiza na sua própria época. Ou seja, estuda as várias visões de mundo e representações desses seres humanos em todas as épocas da história. Nós somos isso. Nós somos essas representações a partir do mundo material, daquilo que a gente se apropria da natureza e transforma na natureza, da qual, claro, também fazemos parte. E aí eu disse, não, isso é a história do Brasil. Você acha mesmo que eu fiz isso? E aí fiquei abalado, o pessoal conversou e tal, acabou a aula. Quando acabou a aula, ela me procurou, quero falar com você. Eu falei, eu também quero. Então, se você acha que eu fui ofensivo, você me desculpa, mas eu estou falando só da história do Brasil, ou seja, de umas histórias mais perversas da história da humanidade. Falando, mas não é isso não, professor. É que desde algum tempo eu estou sentindo aqui que eu estou sofrendo racismo. Aí eu, por quê? E essa moça que estava falando não era negra, ela era branca. Professor, uma espécie de racismo reverso. As moças que entraram recentemente no curso, elas já me chamaram de branquela azeda. Aí eu estaquei, falei, poxa, falaram? Falaram. E veja, professor, minha mãe é professora. Falar, que bom, então você entende que o que eu estou fazendo aqui é fundamental para o debate crítico. Não que eu não queira ouvi-la, tanto é que você falou. Não, é que há uma tensão aqui na sala. E aí a gente conversou, eu não fiquei forçando a barra, obviamente, mas o que estava evidente ali, senhoras e senhores, era o incômodo causado pela presença de corpos negros onde eles nunca estiveram. A sala de aula de uma universidade, que não é qualquer universidade, é uma universidade consagrada como a nossa. Uau! Pela primeira vez apareceu um debate verdadeiro e crítico e eles falaram, elas falaram, mas enfim, isso é só o índice daquilo que a gente pode considerar um programa que reivindica a não doutrinação. Depois disso, muito chocado, chorei copiosamente junto com meu amigo, professor de História também, que estava me esperando lá fora, mas se não superei, pelo menos estou fazendo terapia com vocês aqui agora. Ora as bolas, mas depois dessa digressão que é fundamental para pensar por que é importante debater criticamente em sala de aula e por que isso não é doutrinação, porque é um compromisso ético com uma história perversa, né? Voltemos ao nosso caso. E vamos historiar um pouco, né, investigar o início dessa história do Escola Sem Partido. E
Isso remonta à indignação do Miguel Najib, mas não só dele, mas isso aí ficou famoso porque foi para a mídia. E porque ele fez um protesto na escola, ou em frente à escola, com panfletos, à escola do filho dele. E aí, a indignação do advogado Miguel Najib foi ao limite quando, numa tarde de setembro de 2003, ou seja, era só o primeiro ano do governo Lula, né? Nem tinha havido aquela inclusão, aquela questão da ascensão dos negros na universidade, nada disso ainda, estava logo no comecinho. Sua filha chegou da escola dizendo que o professor de história havia... De história. Nós sempre somos os doutrinadores. Mal sabem eles que há uma pluralidade entre os historiadores. Ah, minhas senhoras e meus senhores, se vocês acham que a maioria dos historiadores são de esquerda, vocês estão redondamente enganados. Não são. Tem liberal, tem gente de direita, tem gente neutrona, sei que é possível ser neutrão da porra. Enfim, desculpem. Porque são os vocabulários das redes sociais, a gente também é parte delas, né? Isentão. Dizendo que o professor de história fanfarrão havia comparado Che Guevara, todo mundo sabe, né, um dos líderes da Revolução Cubana, médico, ele era argentino, então era chamado o argentino, o Che, né, o Ernesto Guevara. Enfim, se tornou, entre outras coisas, um dos maiores galãs de esquerda da história, porque além de ser bonitão, na época em que morreu, virou mártir no próprio maio de 68, na França. E aí a imagem dele e a foto dele do Alberto Korda se tornou aquela coisa impressionante, que todo mundo olha e fala, uau. Alguns admiram loucamente, outros falam, seu assassino frio. E aí o fanfarrão comparou Che Guevara, vejam só, ao São Francisco de Assis, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Gente, isso é o maior lugar comum que existe hoje em sala de aula, em qualquer aula de ciências humanas, que é, eventualmente, uma forçação de barra, é eventualmente anacrônico, fora do tempo, etc. Pode ser, mas é uma alegoria, uma comparação, é um instrumento para se pensar em questões importantes. Por exemplo, o Petralha do Sakamoto publicou, faz um tempo atrás, nessas manifestações, uma série de frases de efeito, perguntando para o público se as frases eram ou do Marx ou do Jesus Cristo. Aí as pessoas respondiam à enquete e viam as respostas depois. Aí várias frases assim categóricas, vamos acabar com os ricos, né? Vamos estabelecer a igualdade geral entre as pessoas. Aí as pessoas, né, a Luciana, Marx. Todas as frases eram de Jesus Cristo e todas estavam na Bíblia. Impressionante, né? Jesus era a maior comuna. Quer dizer, tudo isso é falado em sala de aula, né? E vejam, isso é tão sintomático de como isso está na sala de aula e é parte do debate. E, eventualmente, para alguém que tem crença, está na sua fé e beleza, não vai se ofender com isso. Porque tem ali a sua segurança, na sua divindade, etc. e tal. Porque faz parte dessa pluralidade. Mas, enfim, é o próprio estopim daquilo que hoje é esse programa todo, inclusive sendo aprovado em algumas câmaras municipais, mesmo que ministros do Supremo tenham dito que isso é inconstitucional, mesmo que as cartas internacionais de direitos humanos afirmem categoricamente que a sala de aula é o lugar plural do espaço, do debate, etc. e tal. Mas começa ali, em 2014, com aquela brigaiada toda, aquela polarização, com o Aécinho, Paz e Amor, ficando revoltado com a sua não eleição, aí o bicho começa a pegar, e principalmente setores, tá? Do mundo evangélico, setores, e o grupo lá dos irmãos Bolsonaro e o próprio Bolsonaro começam a apoiar a causa do Najib, que na época fez protesto em 2003, mas ninguém ouviu ele, ficou hashtag chateado, etc. E aí esse troço começa a ganhar corpo exatamente de 2014 para o momento que a gente está vivendo. E aí o que está acontecendo agora é que qualquer professor aqui, na PUC, ou dos meus colegas na Unicamp, na USP, na Federal da ABC, todos eles me retratam exatamente as mesmas coisas. Eles estão dando aula dos seus temas de especialidade, eles estão falando, muitas vezes, da própria verdade objetiva da ciência que eles fazem, que é engajada, não necessariamente militante, mas ela tem, sim, o seu engajamento, porque faz parte da nossa condição de ter esse compromisso ético com aqueles que foram historicamente excluídos. Ah, mas isso não cabe. Gente, é só ler qualquer texto da Hannah Arendt, qualquer texto do Pierre Bourdieu,
E eu não estou citando os marxistas, hein, gente? Estou citando gente que é chamada até de liberal, a própria Hannah. Para vocês lerem que linguagem nunca é neutra. Nós somos a nossa linguagem e ela não tem como ser neutra. Nós somos sistemas de símbolos, de representações, de emoções. Ora, as bolas, não há neutralidade, isso é a maior falácia que nos contaram por aí. Mas só que tem 100 anos que as pessoas estão dizendo isso no mundo universitário. Os grandes intelectuais, as grandes pensadoras, da Simone de Beauvoir, essa feminista, ao Sartre, do Foucault, esse homossexual desvairado que precisa da cura gay. Pô, gente, esses caras estão simplesmente falando de liberdade. Doa quem doer. Essa é a nossa condição na era da liberdade. Bom, fato é que o troço ganha corpo e atinge o debate que vocês estão vendo agora. Mas tem um porém aí nessa história. Ora, vejam, a reclamação do Naguib tem algo que é fundamental. Eu não estou sabendo mexer até agora aqui no troço, né? Vamos lá, ler essa parte, aí eu falo. Para Naguib, as falas em sala de aula têm um peso grande. Claro. Não teriam porquê. Esse espaço é para isso mesmo. Se vocês querem acabar, de fato, com a escola doutrinadora, pensem que não há outra forma senão mudar a própria forma de educar. Porque nesse espaço meritocrático, etc. e tal, é assim que funciona. Só que nós pudemos entrar nessa escola muito cedo. Boa parte das pessoas que nunca puderam historicamente entraram bem depois, para gozar das benesses desse mundo escolar. Aí ele diz, porque os professores são geralmente figuras muito queridas. Aí eu fico muito contemplado, que bom. Vistas como ídolos pelos estudantes. Aí eu fico pensando, né? Você pode gritar loucamente quando a Lady Gaga não vem. Você pode ficar alucinado mesmo com a voz horrorosa agora do Axl Rose, que se destruiu. Você pode pôr o Bob Dylan, e eu ponho que, ó, mão da porra, como grande literato, inclusive com o Prêmio Nobel da Literatura. Né? Uma Amy Winehouse destruída pelos homens, o pai e o próprio namorado, mas brilhante, uma voz, uma presença. Meu Deus, que mulher, eu quero ela. Está morta, né? Quero casar com ela. Bom, a gente põe essas pessoas todas no pedestal. E por que não podem pôr o professor que convive com você todos os dias, horas bolas? É assim mesmo. Faz parte dessas emoções, de um circuito mesmo de afeto. Por que não? Pô, eu virei professor de história porque eu tive excelentes professores de história, de literatura, de língua portuguesa. Eu tive professores como Arnaldo Lemos, por exemplo, que conta uma história, é um excelente narrador, cativa, você fica com vontade de chorar e fazer a mesma coisa. Não virar padre, tá, Arnaldo? Porque isso eu não vou fazer. Já pensei, mas enfim, né? Me apaixonei também e aí não é compatível, preferi não burlar a lei de Deus. Aleluia. Bom, vamos continuar aqui, vocês estão fazendo muita digressão. É justamente por isso que a lei que seu movimento criou não pode ser acusada de censura. Isso o Naguib está dizendo, tá? Como fazem os opositores na opinião do Naguib. Não é cerceamento à liberdade de expressão, diz ele, porque o professor não tem direito à liberdade de expressão na sala de aula. Ele está falando, ué, então não tem? Não, por que não tem? Ele vai explicar. Eu estou achando que eu estou passando, mas é o próprio Éder, tá? Obrigado, Éder. Então, se o professor tivesse essa liberdade de expressão, diz ele, ele sequer seria obrigado a apresentar o conteúdo. Uau! É mesmo? É. Esse que vos fala teve muito problema de discutir outras coisas em sala de aula, lá nesse colégio objetivo, porque ao invés de estar dando o conteúdo do vestibular, ficava falando de outras coisas da vida. Coisas importantes, inclusive, muito legais. Uma turma de primeiro colegial, os mesmos que me deram lá saudades do Filho da Revolução, que era uma delícia. Né? Até rasguei a apostila lá com eles. Agora o pessoal fica, nossa, você rasgou o livro. Não, uma apostila, meia boca, que não ensina ninguém. Foi um ato simbólico, um happening, tá? Não vai me julgar. Não vai me botar na internet, olha que esquerdopata. Para, gente. Vamos amar um pouco mais, né? Vamos diante da cruz, do Cristo, do amor. Pelo amor de Deus, né? Para de picuinha. Bom, a prova é que ele não tem liberdade de expressão. É que ele tem uma grade curricular obrigatória por lei. Sim, um inferno mesmo. Liberdade de expressão
é o que a gente exerce no Facebook. Zuckerberg, sim, é um homem que liberta a gente. Ele não tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Ele não deu o golpe no Eduardo Saverin. Ou seja, que homem livre, que sensacional que é. Como se o Facebook não tivesse algoritmo, não te sugerisse um monte de coisa. Como se você não soubesse de mecanismo para não flopar a sua foto, que tem que ser sempre uma imagem, uma só, não dá para postar 3 ao mesmo tempo. Ontem eu postei errado, por exemplo, fiquei pé da vida, porque postei lá da palestra que eu fui lá na Unicamp, do professor, estava falando do navio negreiro, eu postei uma de cada vez, mas marquei o e-ficha, aí ficaram as 3 juntas, e não é legal. Tem que ser uma de cada vez. É a contemplação do espetáculo, do narcisismo. Facebook é para isso mesmo. Não aguento mais fulano postando tal coisa, então não vê, porque o Zuckerberg fez isso para isso mesmo. Inclusive fez por dor de cotovelo, quando quis expor a namoradinha que meteu o pé na bunda dele. Está lá na rede social, no livro e no filme. Né? Mas liberdade de expressão que a gente pode exercer no Facebook. Ele não, como se ele não censurasse a gente, inclusive, né? O Facebook tem censura. Não por causa de nude, tá? Aí, né? É outra coisa. Ele não pode agir em sala de aula como ele age no Facebook, afirma. Ah, vai. Hoje em dia, o que você fala no Facebook, você também fala em sala de aula. Eu falo, dou exemplos. Pelo menos na história, né? Isso é corrente, assim. E eu discuto história da cultura, história cultural. Intimidade, representação, aquelas coisas dos vídeos instantâneos do Instagram, né? Uau, estou aqui em casa com a cara de remela, tomando um café, olha a minha caneca e tal. Adoro. Né? A segunda prova disso é o seguinte: ele pode, na sala de aula, impor aos seus alunos seus pontos de vista. Oh, ele vai ficar falando o quê? Era no tempo do rei. Napoleão perdeu em Waterloo. Oh, ele vai interpretar. A vida é interpretação, gente. É um texto enorme para se interpretar. Poxa, vamos fazer a lição básica de casa. Se exerce a liberdade de expressão em locais onde as pessoas não são obrigadas a escutar o outro. Então, na TV, você pode mudar o canal. Né? Aparece o Lula lá, você tira ele. Aí, se você é contra o Bolsonaro, você tira ele. Eu recomendo vivamente que vocês vejam os dois. E não para ficar polarizando os dois, simplesmente. Mas vejam as coisas todas. Leiam as coisas todas. Não evitem. Vejam o que as pessoas que não concordam com você estão pensando, para você tentar debater com elas. Sabe? Disputar narrativas com elas. Mostrar para elas que você não vai virar o Stalin e mandar alguém para a Sibéria. Mostrar para elas que elas não podem virar o Hitler e mandar alguém para um campo de concentração. Se exerce a liberdade, portanto, ele pode, na TV, mudar de canal. De um pregador na praça, aliás, esses são cada vez mais raros, né? Se pregar na praça é tão bonito de ver, como representação histórica, se pode desviar. Mas o aluno está ali na condição de audiência cativa, ele conclui. Ou seja, o aluno não pode sair dali porque ele é audiência cativa. Portanto, coitado, ele é uma grande vítima desse sistema insuportável de doutrinação ideológica, como se a vida não fossem disputas ideológicas o tempo todo, das mais comezinhas às mais globais. E portanto, esse aluno está vítima ou é vítima de um sistema inacreditavelmente opressor. Vejam, o Najib tem razão em muitas coisas. Entre outras, que o aluno, sim, está, entre aspas, preso numa sala de aula. E eu vou dar um exemplo para vocês de como isso funciona também na universidade. Isso, os colegas do direito, inclusive, podem ouvir e pensar em... Né, Fábio, nós IAGs, né, sempre temos dificuldade de trazer alunos para os eventos, porque eles acham que quando tem evento, não é para vir para a palestra, porque não é aula normal. A aula normal é Batman entrando na sala, o Tiago com Darth Vader entrando no corredor. Também é, mas a aula normal também é isso daqui, gente. Aliás, né, isso daqui, muitas vezes, é muito mais legal que a própria sala de aula. O cafezinho, o professor e o bar ali da esquerda também. Só não vai cair ali na nossa frente e tal, né? Porque vai pegar mal. Mas, gente, né? A dificuldade... Aí os alunos... Mas por que a gente é obrigado a ir? Aí eu ouvi a conversa no elevador aqui, né? Que eu trabalho aqui no administrativo, como IAG da História das Ciências Sociais. Aí eu falei, gente, eu vou explicar para vocês por quê. Porque a gente faz esse evento para vocês, a gente se esforça, traz nomes, traz palestrantes dos melhores do Brasil e do mundo. Para vocês simplesmente acharem que não é aula normal e darem um bonde na gente. O direito tem trocentos mil alunos, mas em cursos menores fica um vazio no nosso peito inacreditável.
Aí fica um troço feio, vem um cara falar que não tem ninguém. Ou vai saindo todo mundo, sobra 3, 4 pessoas. Olha, é de chorar. Por isso, claro, é um acordo, é um contrato, é chato? Claro que é. Pô, mas são dispositivos de controle e segurança típicos do mundo escolar e mesmo do mundo universitário. E vejam, esses dispositivos de controle e segurança, de público cativo, preso na sala de aula, vítimas do sistema da doutrinação, gente, se tem uma coisa que a escola sempre foi, é uma escola com partido. Quando ela surge no século XIX, com essa estrutura que vocês ainda conhecem hoje, que é um contínuo único do século XIX para cá, sabe? É só entrar em qualquer sala de aula daqui, de qualquer parte do mundo ocidental, etc., que vocês vão ver que é a mesma estrutura, as mesmas formas de controle. Quem dá aula em colégio sabe que até hoje o aluno tem que chegar em você e falar assim: posso ir ao banheiro, professor? Aí chega no primeiro ano da faculdade, ele está tão alucinado porque ele pode sair da hora que ele quer, que ele despiroca. E é impressionante, assim, 3 meses depois, ele chega na porta da sala e, nossa, eu posso sair. Uau, tá vendo? Uma experimentação de liberdade que ele jamais sonhou, né? E é isso ainda. Então, é o mesmo contínuo, é o mesmo tipo de controle, é o mesmo adocicamento dos corpos, instituições arquiteturais, a fábrica, a clínica psiquiátrica, a escola, o exército. Está tudo ali no século XIX. Você vai de uma arquitetura de controle a outra. E a escola também. A despeito de se pretender universal e livre e libertadora, ela se constitui num modelo disciplinador implacável, que até hoje está aí com o mesmo modelo. Não se trata de pensar em destruí-la, se trata de pensar em questionar isso. E, por incrível que pareça, mesmo que as avessas, no fim das contas, o que o Najib está falando esbarra exatamente nisso. Ele está falando, as pessoas estão presas ali. Se é presa do professor, eu diria que todos eles são, entre aspas, presas de um modelo escolar, de uma forma de ensinar, que deveria mudar, é óbvio, todo mundo discute isso. Ou seja, esse contínuo escolar, ele é uma panela de pressão insuportável, não à toa tem massacres, não à toa tem bullying, não à toa tem todas essas coisas. Ao mesmo tempo, para as elites do Brasil, e para aqueles que conseguiram estudar, ela sempre foi muito boa, obrigado. Não é? E aqueles que só puderam entrar recentemente, estão vendo que existem benesses do mundo do mérito, porque existe mérito, existe competência sua, só que você nunca faz sozinho. Lê qualquer texto do Bourdieu para você ver como o poder simbólico e a ajuda dos outros faz você se constituir historicamente em alguém que pode ser importante na sua área. Você não faz sozinho, você tem a ajuda de muita gente. Aliás, no mundo ocidental do patriarcado, quantas mulheres não estiveram por trás dos seus homens importantes, não é verdade? Mas que faziam todo o trabalho, inclusive doméstico, para eles. Mas, enfim, esse contínuo escolar está colocado aqui no problema da escola sem partido. A escola sempre teve partido. O partido da palmatória, no século XIX. O partido do controle da sexualidade. O partido da divisão de gênero, só pode estudar mulher aqui, só pode estudar homem aqui. Teve o partido do progresso, da bandeira nacional, da república que liberta a gente dos nossos males e com a tecnologia vai nos redimir finalmente. Na década de 20, 30, 40, a escola na Alemanha, no Brasil, do Vargas, foi o instrumento de propaganda da ideologia do Estado, que era um Estado ditatorial, autoritário. No caso da Alemanha, era só o estado de exceção que durou 12 anos, de 33 a 45, que simplesmente criou a maior máquina meticulosa, vil, pusilânime, de matar pessoas da maior frieza do mundo, que é o Holocausto. Vejam, a escola sempre teve partido. No Brasil, na década de 60, 70 e 80, o partido era a moral e cívica, e a censura que o Estado promovia na sala de aula. Professores, que eu tive aula na USP, o Arnaldo pode testemunhar tudo que vocês quiserem, inclusive viveu isso, perseguido pela ditadura e etc. E colegas que ele conheceu que foram mortos ou torturados. Essas pessoas eram pegas em sala de aula, porque sempre tinha alguém que caguetava. O que eu estou falando aqui seria passível, dentro de um estado de exceção onde a liberdade é cerceada, de alguém chegar aqui e me levar para o camburão, me levar para o navio negreiro do século XXI, que são as penitenciárias. Estados Unidos e aqui, uma população majoritariamente negra. Enfim, partido da moral e cívica.
Finalmente, nos anos 80, com a nova Constituição Cidadã, aliás, impressionantemente cidadã, Constituição, né? Os constituintes daquela época, FHC, Serra, Lula, Ulisses Guimarães, toda a galerinha do debate político ainda atual, né? Aos poucos, o que restou da ditadura vai diminuindo ou vai ficando para debaixo do tapete, como, por exemplo, a violência policial nas periferias, etc. E essa república nova, com todos os seus problemas, ela conseguiu, sobretudo dos anos 2000 em diante, no finalzinho da era FHC em diante, transformar a escola não mais na escola de um partido só da moral e cívica, na escola de um partido do fascismo, da escola de um partido da palmatória ou da segregação de gênero e etc. e tal. Do partido do bullying que o professor provoca com alunos no seu autoritarismo e etc. Se tornou a escola de muitos partidos. E eu não estou falando de partido político, não, gente. Porque, em geral, nem é isso. Estou falando de pluralidade, porque ela começou a acolher gente que nunca tinha acolhido. O mesmo vale para as universidades. E aí que começa a aparecer quando a escola permite que as pessoas se expressem. Começa a aparecer o sujeito que é gay e fala do orgulho gay. Começa a aparecer o sujeito que é evangélico e fala do orgulho evangélico. O católico não praticante ou praticante que fala livremente. O professor, que é liberal, fala da liberdade da economia e do mercado e etc., mas que também fala. Do comuna, que compara o Che ao São Francisco de Assis, ou Jesus ao próprio arauto do comunismo no mundo antigo. Ou seja, tudo começa a pulular de uma forma vibrante, colorida, bonita, plural, necessária para o nosso debate. Até porque, se a doutrinação, ou se a escola sem partido fosse uma coisa recente na história, e estivesse na mão da chamada esquerda, ora as bolas, por que a gente não está acabando com os bancos que esfolam o nosso couro, com o chicote contemporâneo do mercado financeiro, rasgando a nossa carne? Porque a escola ainda se presta a dominar a partir dos interesses daqueles que ainda estão mandando. A escola não está doutrinando ninguém, sinto muito, de esquerda, porque ela sempre teve outros partidos e não esse. Isso é óbvio. E para ir fechando, porque já falei demais, mais que o homem da cobra, nenhum dos meus colegas que se dizem de esquerda, que são filósofos, historiadores, sociólogos, dessa casa, eu não vi nenhum deles em sala de aula hostilizando nenhum aluno. Eu não vi. Eles falavam das teorias, do que eles pensavam, dos problemas e etc. Mas eu não vi nenhum deles, não ouvi nenhum depoimento contrário. Mas eu ouvi, como alguém que dá aula em tudo quanto é lugar, nessa universidade ou em outras, e eu vi como IAG também, de alunos que vêm conversar comigo, que vários professores, aqui e acolá, pegavam um canetão vermelho e falavam: com esse canetão eu não vou escrever. Quem está de vermelho vai para fora. Isso aconteceu em todos os campos. Eu ouvi de vários alunos, alunas. E isso ninguém fala que é doutrinação? É muito curioso, não é, gente? Como há uma inversão impressionante, porque a escola sempre se prestou ao outro serviço, e não ao serviço da doutrinação da esquerda. Quando ela se torna um pouquinho mais plural, porque é só um pouquinho mais plural, porque ela ainda é esse dispositivo de controle e segurança muito rígido do século XIX, as pessoas resolvem criar um movimento inteiro para falar que nós estamos afrontando a família delas. Querem que a gente coloque na nossa sala de aula um grande cartaz dizendo quais são seus deveres, professores. Não doutrinar os seus alunos. Não, sabe? Você tem que ser neutro e imparcial. Nossa vida. Estamos discutindo isso desde o século XVIII. Desde o século XVIII. Bom, tem muitas questões. Não se esqueçam da minha licença poética apaixonada e confessional. Né? Não é um ataque e uma provocação pessoal a ninguém, e nunca será, e sim, alguém que está preocupado com a nossa própria felicidade. Olha que bonito.
Obrigado. Professor, obrigada pela sua exposição, por compartilhar sua experiência, sua visão sobre esse tema polêmico. Passo agora a palavra para o professor Guilherme, para que faça suas considerações. Eu estou anotando aqui tudo que você está falando, eu estou anotando um monte de coisa. Vou falar 1 minuto só. Não, mentira, vou falar uns 5 minutos só, gente. Eu preparei uma série de perguntas aqui, não para fazer para o palestrante, porque foi formidável a fala, mas para a gente pensar a questão da escola sem partido, né? Então, eu trago, na verdade, não uma contribuição, mas uma preocupação, e eu vou colocar essa preocupação na forma de uma pergunta. Eu até escrevi a pergunta aqui. Então, são várias perguntas e eu vou começar com uma principal, né? Que é, no programa Escola Sem Partido, qual conteúdo é considerado sem partido e, portanto, pode ser ministrado em sala de aula, é neutro, né? E qual conteúdo é considerado com partido e, portanto, é uma doutrinação ideológica, né? Eu acho que esse é o grande perigo desse projeto, né? Como eu sou do direito, para tentar entender essa questão, eu fui nos projetos de lei. E uma preocupação, né? Esses projetos de lei eles estão passando, né? Eles estão sendo aprovados. E o ponto de que o Barroso, numa decisão monocrática, falou que não pode, eu acho que é preocupante para a democracia a gente depender da decisão do Luiz Roberto Barroso para travar essa discussão, né? A gente precisa se envolver mais nessa discussão. E por isso eu sugiro que a gente leia, né? A gente leia esses projetos, né? A gente tem no âmbito federal 3 projetos, eles estão na Câmara 2, que foram reunidos, no Senado 1. Da Câmara é do... Não vou falar partidos, né? Então, tem 2 na Câmara, 1 no Senado. O do Senado é do senador Malta, Magno Malta. E da Câmara, Isalci. Isalci é o nome dele. Isso. Nos estados, a gente tem já em Alagoas, a lei passou, né? Daí eles chamam de escola livre, não de escola sem partido, mas é o mesmo projeto. E essa lei passou e tem uma DIN contra ela que foi suspensa a aplicação dessa lei. E aqui em Campinas também, gente. Eu acho que Campinas é o exemplo de como esses projetos, essas ideias do sem partido, da neutralidade estão passando. Tanto questões de gênero, alterando esse crime, né, de falar de gênero, passando alterando a lei orgânica, e o projeto do Santini, né, do Tenente Santini, que passou já em primeira votação, agora vai ter outra votação. E daí, eu lendo esse material, até para tentar contribuir um pouco para o debate, e eu acho, olhando aquele projeto, eu vou citar aqui 2 ou 3 artigos só, e daí fazer um monte de perguntas em cima desses 3 artigos, para tentar voltar para a primeira, qual conteúdo tem partido e qual conteúdo não tem partido. Primeiro, eu acho um equívoco gravíssimo desse projeto, e está lá nos princípios de todos eles, né, é falar que o Estado é neutro. E acho que há uma confusão em Estado laico e Estado neutro, né, porque fala, o primeiro princípio é neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Não, gente, o Estado não é neutro, né? A Constituição toma partido o tempo todo. Quando fala República Federativa do Brasil, constitui-se em Estado democrático de direito. Já tomou partido da República, já tomou partido da Federação, já tomou partido da democracia, né? Depois, nos fundamentos do Estado. Então, entre os fundamentos, o livre iniciativa, por exemplo, tomou partido do capitalismo. Dignidade da pessoa humana. Então, é um capitalismo que tem que tentar se adequar, né, à dignidade da pessoa. Enfim, vários partidos. Um rol enorme de direitos fundamentais. Então, toma partido também em relação aos direitos fundamentais. Então, esse é o primeiro equívoco do projeto, né? O Estado e a Constituição tomam partido o tempo todo, né? E o professor tem que se ocupar desses partidos tomados. Daí você segue nesses projetos e, a partir desses princípios, começa lá um monte de afirmação, por exemplo, que são vedados em sala de aula a prática de doutrinação ideológica, política, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam
estar em conflito com as convicções religiosas e morais dos pais. Isso é repetido num artigo que fala o que é proibido o professor fazer em sala de aula, né? Proibido e admitido. Então, ele não vai se utilizar da audiência cativa, não fará propaganda político-partidária, e tem um aqui que me chama a atenção, que para mim é o melhor. Ao tratar de questões socioculturais e políticas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e respectivas correntes políticas. Opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. E respeitará o direito dos pais de que seus filhos recebam educação moral que seja de acordo com as próprias convicções. O projeto de Campinas é mais fantástico ainda porque ele traz também que a escola não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a identidade biológica de sexo. Isso não é tomar partido para o projeto da escola sem partido. Bom, eu estou pensando aqui em situações de sala de aula para saber. Então, a partir desses artigos, como que eu tenho que me comportar como professor diante de vocês, né, em sala de aula? O professor Lindener trouxe a questão da escravidão, né? Então, o professor está falando da escravidão e, na terça-feira, teve uma palestra sobre a escravidão contemporânea, né? Então, falou, olha, a escravidão é um dado da história brasileira, acontece ainda atualmente, e ele falou, professor, né, na terça-feira, que tem um projeto de lei que quer acabar com os direitos do trabalhador rural e, portanto, vai, na verdade, legalizar, né, a escravidão. Aí eu pergunto, como eu devo atuar em sala de aula? Eu devo apresentar aos alunos de forma justa as principais versões, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Então, eu tenho que falar, bom, houve escravidão, né, há um projeto nesse sentido, esse é o ponto, né? O que é tomar partido, né? Eu posso ser contra esse projeto de lei ou não posso ser contra esse projeto de lei? Eu posso defender a Constituição ou não posso? Esse é um caso mais teórico, né, para a gente aqui, né? Para o procurador não era um caso teórico, ele está no dia a dia dele trabalhando com isso. Vamos pensar um caso mais simples, uma criança bate na outra em sala de aula. Uma criança bate, ou então um grupo de crianças com os preconceitos vindo dos pais, né, da sua formação, né? Então tem toda aquela questão em relação ao gordinho, ao negro, nesse ambiente aqui, né, ao gay, né, e praticam bullying em relação a uma criança. Eu tenho que apresentar de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Eu posso interferir de acordo com a Constituição ou não? Ou tenho que ser neutro? Essa é a questão da neutralidade, assim, que bate, né? A gente pode pensar, porque alguns alunos vêm falar, não, mas a gente pode pensar em química, que o professor, ou então, sei lá, em física, mas aí vamos sair um pouco dessas ciências naturais, que também tomam partido, né? Porque são linguagem, né? Eu acho que o ponto acabou, né? Mas vamos trazer para as questões mais humanas e sociais. Em relação à pornografia infantil, eu posso tomar partido? Contra? Eu posso falar que eu sou contra? Ou não? De acordo com as convenções internacionais? Ou tenho que ser neutro e apresentar de forma justa as opiniões a respeito? Tem pessoas que são a favor da pornografia infantil. Eu tenho que apresentar de forma justa a opinião delas? Conceito de mulher, conceito de homem e mulher. Qual conceito eu apresento? Qual que é o sem partido? Qual que é o com partido? Respeito o nome social de aluno trans em sala de aula? Eu tomo partido ou sou sem partido? Então, são essas questões que me incomodam muito nesse projeto, né? E daí eu coloco em forma de pergunta, né? Não sei se eu discordo, eu tenho uma outra perspectiva em relação a alguns pontos, em relação a conteúdos obrigatórios, né? Eu entendo que, na esfera pública, a escola é o espaço de preparação para a vida pública. E nessa preparação para a vida pública, a gente entra na esfera pública, e, portanto, temas que são públicos. Em relação a temas públicos, temos partidos em relação à democracia e respeito aos direitos humanos. O professor é obrigado, né? Eu entendo que o professor é obrigado a falar disso. Então, são conteúdos obrigatórios. E eu posso não ter compreendido exatamente o projeto, mas, na minha visão, ele peca em muitos pontos pelo seu caráter raso, superficial, em relação a leitura do tomar partido, e traz um pouco aquela coisa da neutralidade científica, que é uma velha história, gente. O Brasil, você pega as reformas do século XX, tanto na Velha República, depois na ditadura, sempre volta essa ideia de neutralidade científica, né? Então, é só uma roupagem nova para uma coisa velha.
Enfim, são essas preocupações só. Obrigada, professor. Agora a gente vai abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma... O Gustavo vai levar o microfone até vocês. Bom, bom dia, primeiramente. Aqui. Só esperar o pessoal sair. Aqui, oi, tudo bom? Bom, pensando que uma das maiores façanhas do diabo é nos convencer que ele não existe, né? Ou seja, que a universidade também não tem, ou a escola não tem um partido, né? Digo isso porque, na minha visão, o projeto Escola Sem Partido não vai conseguir a gente enxergar algumas contradições, né? É só olhar esse espaço aqui, por exemplo, quantas pessoas negras existem aqui. E eles são 51% da população brasileira, né? A Escola Sem Partido vem para não enxergar essas contradições. Se as pessoas concordam ou não, isso é da autonomia delas, né? Bom, pensando nisso, eu vejo que nossa geração ela vai ser bem castigada no sentido de que a gente vai trabalhar até morrer, sem se aposentar. E as futuras gerações elas vão estar minadas dessa contradição, ou seja, elas vão seguir uma alienação eterna, porque ela vai ser minada desde a escola de base, né? Eu queria entender mais ou menos qual que é a visão do professor, qual que é a estratégia num plano maior da Escola Sem Partido, né? Na minha visão é minar qualquer tipo de crítica, e quem está hoje tentando lutar contra ela vai ser criminalizado, preso, enfim, qualquer outra coisa. E vou passar para a Rafinha, que ela tem algumas considerações também. Se vocês quiserem responder a dele, vocês vão anotando, não sei. Tá. Dentro dessa questão de um plano maior aí que o Luiz coloca, eu gostaria de saber qual é a opinião dos professores em relação à questão que o Guilherme colocou e que eu discordo um pouquinho, que fala que a escola pública, né, o ensino, ele forma para a vida pública. Que, na verdade, eu não vejo o ensino que a gente tem hoje como ensino para a vida pública no sentido de res pública, vamos tomar a coisa pública. Porque é o ensino tanto desde o infantil, fundamental, médio e inclusive no ensino universitário, a gente tem a questão capitalista, que é o nosso sistema econômico vigente, atuando de forma incisiva no ensino. Então, a gente forma para o mercado de trabalho, a gente forma operário, a gente ensina para o vestibular, a gente ensina para a OAB, ou, sei lá, para cursos de validação de outros cursos. E eu gostaria de saber a opinião de vocês na questão de como fazer com que essa pluralidade no discurso, dentro do ensino fundamental, médio e universitário, querendo ou não, é uma ação meio revolucionária contra o sistema, né? Vamos colocar assim, contra o status quo. Porque a partir do momento que você traz a pluralidade, você traz consciência. E a partir do momento que você traz essa consciência, seja de classe, de gênero, de tudo, você acaba trazendo um pensamento crítico que, querendo ou não, dentro do ensino fundamental e universitário, ele é cerceado o tempo todo. Então, eu queria saber qual que é a opinião de vocês em relação a esse afrontamento da Escola Sem Partido dentro desse sistema de ensino. Alguém quer perguntar mais? A minha pergunta ela é um pouco difícil, porque eu não vou tratar especificamente a respeito da Escola Sem Partido, mas sim daquilo que eu entendo que esse projeto ataca, que no caso seria educação especial, educação crítica. Eu tenho a impressão de que, em geral, nós acabamos olhando para a nossa realidade apenas reproduzindo teorias sem fazer análise, sem fazer uma interpretação um pouco mais material. Então, nós temos um pouco de medo da Escola Sem Partido porque ela ataca a nossa educação crítica. Só que será que quando nós temos um currículo basicamente eurocêntrico, você citou, por exemplo, Pierre Bourdieu, Fernando Brodel, entre outros autores, são todos europeus. A maior parte vem da Faculdade de Sorbonne, na França. Então, eu queria saber se nós não estamos com muito medo de perder educação crítica por causa da Escola Sem Partido, já não estamos perdendo por causa de um currículo basicamente eurocêntrico.
Acho que em bloco de 3 a gente responde, né? Vou começar pela última. Como é seu nome, Jovem? Hã? José? Neto. Neto, acho que é uma questão interessante mesmo, né? Que eu me perguntei a vida inteira, como alguém que foi fazer história na USP e viu que a USP foi fundada por intelectuais europeus, e, entre outros, o Brodel, entre outros, o Lévi-Strauss e outros alemães, e etc. E forjada, inclusive, para ser a Universidade da Elite de São Paulo. Ora as bolas. O Escola Sem Partido não está atacando eurocentrismo nenhum, até porque ele também ataca o Paulo Freire, que é bem brasileiro, inclusive. Acho que não vejo uma relação... não acho que quem critica o Escola Sem Partido esteja com medo de perder o seu eurocentrismo, porque o que a gente vem discutindo na universidade há bastante tempo é que não necessariamente os autores de fora sejam melhores e sejam aqueles obrigatórios para os nossos alunos daqui. Pelo contrário, eu já tenho uma discussão muito forte na história global de uma desprovincialização da Europa, de uma produção do conhecimento que passa pela Ásia, passa pela China. A China sempre foi o centro do mundo, a China sempre foi o centro do mundo comercial. A Europa era uma periferia daquilo quando ela pegava migalhas lá. Isso está sendo discutido há muito tempo. Desculpem. É a voz da doutrinação em sala de aula. Desde que começava em cursinho, não tomava água e ferrei minhas cordas, pregas vocais. Enfim, não vejo aí uma relação clara, não. Se é isso que eu entendi da sua questão. Quando se ataca o Escola Sem Partido, se ataca, se critica, sobretudo, penso eu, uma interpretação rasa daquilo que é um conhecimento humano engajado, plural, democrático, ligado aos direitos humanos. Ou seja, uma das coisas mais impressionantes de professores que dão aula a vida inteira sempre foi uma frase muito emblemática disso, de que a escola sempre teve, sim, partido, mas que quando você fechava a porta da sala de aula, o coordenador, ou quem quer que seja, não poderia dar pitaco na sua aula, que é, vamos conversar aqui de verdade, vamos falar das coisas, vamos contar a história da perversidade da escravidão, vamos contar a história do Holocausto, vamos contar a história das mulheres, vamos contar a história dos nordestinos que produziram a cidade de São Paulo a partir da década de 60 e 70, que são os caras das padarias que nós frequentamos, que são os caras das portarias dos prédios que as pessoas de São Paulo vivem. Não é? Ou seja, quem são as pessoas que produzem, como você bem disse, a nossa própria vida material? Se não é você que está fazendo, é alguém que está fazendo para você? A sua faxineira, o cara que lava o seu carro, a moça que... Se fosse em Vincennes, na França, como você bem citou, o Deleuze estaria recebendo aqui a moça que faz faxina ali, que todo dia eu encontro no café, cumprimento, conversa, e tudo bem e tal. Eu vejo elas passando no corredor quando eu estou dando aula, dando seminário, nas ciências sociais, anteontem, elas passaram do meu lado, eu falei, você quer entrar? Brinquei com ela. Elas ficam chocadas. Você vê as cercas que existem entre nós. E vê que esse partido sempre existiu. Mas que partido é esse que sempre existiu? Um ligado à não neutralidade do Estado, aos regimes que se seguiram na história do Brasil. E quando o troço começa a ficar um pouquinho mais plural e mais democrático, há uma grita geral do seu bom costume, da sua família, da sua propriedade, que está sendo achincalhada por um sem-vergonha de um doutrinador, que você nunca conversou, inclusive. Você só vai lá panfletar contra ele e expor ele na internet. Gente, eu posso estar cometendo um exagero ariano, porque como Cazuza, Renato Russo e Xuxa Meneghel, eu sou ariano. Então, é uma licença astrológica. O Escola Sem Partido, quando cria esse tipo de proposta, e que vira uma censura, a gente sabe que é um tipo de censura, é se configurar e se estruturar na educação o holocausto do pensamento crítico, o holocausto da própria educação. E é tudo aquilo que a escola sempre teve como grande potencial de opressão. E quando teve um pouco de liberdade, ela já está sendo cerceada. É o holocausto da educação, sem dúvida alguma. E digo mais, pois o Éder passa um trecho, se der tempo, não sei como é que a gente está de tempo aqui. O holocausto é uma advertência, não está morto e enterrado no passado.
Ele está estacionado aqui na nossa cara. Porque começa com aquele avizinho ali, depois ele vai te prender. Ele vai te torturar. E vejam, já que você não presta e é lixo, porque você é doutrina, ele pode te matar. Nós da história conhecemos muito bem essa história. Não porque a gente é melhor, porque a gente estuda essas coisas. É só estudar isso também e você vai ver, né? Esse aparelhamento de vigilância que a gente vive nas salas de aula, nas palestras. A Suzy me contava lá no campus do ABC, tem nem segurança porque não tem dinheiro. Então os professores estão abrindo as portas da universidade, fechando, estão fazendo um papel que não era necessariamente deles. Vai dar uma palestra, ela montou um curso de Marx. Processaram ela. O Ministério Público arquivou, mas processaram ela. Oh, gente, Freud, Marx, Nietzsche. Quando dá Nietzsche, ninguém reclama, né? Mas o Nietzsche é um demolidor. Vida louca. Petralha. É só pega o Clóvis de Barros falando do Nietzsche, falando vários palavrões. Ele ia falar, porra, Nietzsche seria preso na hora. À toa que o Foucault é nietzschiano. Da onde o Foucault tira aquela rebeldia dele? Ele não inventa aquilo, não. Ele pega do Nietzsche. Então, esses mestres da suspeita, Marx, Nietzsche, o próprio Darwin, o próprio Freud. Aí, muita coisa de hoje se explica, não necessariamente pelo Freud, mas o próprio desenvolvimento da psicanálise, os nossos recalques, daquilo que é reprimido, o nosso inconsciente. Pô, por isso, vamos amar, né? Porque, não estou falando isso para você, estou falando em geral. Horas bolas, porque haja picuinha nesse mundo tão breve, nessa vida tão dolorida, que a gente tem que ficar dando um monte de sentido, porque, claro, né, a despeito de qualquer crença, olha, é uma dor constante. E como diria o Freud, né, a maior dor da condição humana não é nem a morte e nem as intempéries naturais. A maior dor de todas é a relação com o outro. É exatamente essa, que cria uma tensão constante, que é capaz de fazer você ficar doente no trabalho, doente na sua casa, doente de amor, procurando remédio na vida noturna. Não sei se eu respondi, mas passa por aí. Agora, a questão da Rafaela... Não, peraí, deixa eu lembrar agora direito aqui. A Rafaela, estratégia de escola... O que está por trás do Escola Sem Par? Acho que eu respondi, né? O que está por trás é, eu, fulano de tal, que ensinei meu filho assim, que só existe heteronormalidade, que só existe um Deus específico que é o meu, que só existe isso e aquilo, eu não quero que vocês da escola tirem da cabeça do meu filho que a vida é exatamente essa que eu ensinei para ele. Poxa, minha mãe sempre me dizia e diz, está viva, e é Foucaultiana, inclusive, me doutrinou. Mentira, eu li antes dela, mas hoje ela manja mais do que eu de Foucault. O fato é, ela diz, filho você cria para o mundo, né? Pô, vai para o mundo, filho, se vira, vai para a República, vai trabalhar, né? Vai criar a sua vida, vai viver, vai amar, vai experimentar. A condição humana é tudo isso, essa dor toda, essa contradição toda, a gente é isso. Esses grandes narradores e narradoras simplesmente tentaram explicar de várias formas como nós somos nas nossas representações e visões de mundo. Por isso que a Escola Sem Partido, como diz o Karnal, e aí todo mundo aplaude, é de uma excrescência inacreditável. É uma viagem na maionese. Porque, isso ele não fala, mas a escola sempre teve partido. E quando ela teve mais de um, é que aqueles que não querem mudar, ou não querem nem pelo menos ouvir, começam a falar que é ruim e começam a querer cercear os jovens que, dedicam a vida deles a uma profissão onde você é cuspido na cara todo dia. A gente está nas salas de aula do Brasil, eu passei por todas elas, né, pelo público, pelo privado, mas pensem nos professores em geral, não só os que vocês têm aqui na universidade. Gente, é muitas vezes humilhante o que os professores do Brasil e de outros lugares passam. Por esses motivos todos que eu expliquei aqui, inclusive, mas não só. Que existem lugares, claro, que pagam mais. Tá? Não estou falando que a PUC paga pouco, tá? Pelo contrário. Né? Nunca achei que fosse ganhar bem assim na minha vida. Né? Mas eu estou falando em geral, porque eu sou exceção. Né? Doutor, na universidade, né? Etc. e tal. Mas, enfim, você passa por esses obstáculos todos para chegar na sala e achar que você vai ter a pachorra de ficar lá com a Bíblia, o Capital na mão. Seguinte, abre na parte, vamos lá, todo mundo lendo junto. Né? Então, ninguém faz isso não, gente.
Pelo contrário, as melhores aulas de Marx que eu tive foi de um professor, doutor Jorge Grespan, que sentava com a perninha assim, lia calmamente. Vamos pensar nesse grande inventor de paradigma e analisando o texto dele, como ele fez com outros, como eu vi outros fazendo com Freud, com Hannah Arendt, né? Enfim, gente, é de uma representação da criação de um bode expiatório que lembra muito o que aconteceu nos anos 20, quando os batalhões marrons, as milícias do Partido Nacional Socialista, os trabalhadores alemães, começou a vigiar a liberdade de expressão das pessoas, cacetando os outros na rua. É isso que vai acontecer, e já está acontecendo. E não é isso que a gente deveria almejar, sinto muito. E vai sobrar para todo mundo se a gente permitir que isso aconteça. Acho que misturando tudo aí, eu respondi a pergunta de todo mundo. Quer dizer, respondei o meu ponto de vista, claro. Mais alguém tem perguntas? Ixi, a Rafa ela falou para mim exatamente. Só um Deixa eu só responder para a Rafaela, porque ela discordou de mim. Brincadeira. Eu concordei com você, na verdade, né? Só um ponto antes, para chegar na resposta à sua pergunta. O Luiz? Quem perguntou primeiro? Luiz. Projeto maior da escola sem partido. Acho que daí eu já chego na resposta, na concordância com a Rafa. Acho que eu tenho mania de achar que as pessoas agem de boa fé, né? Que as pessoas estão de boa fé, né? Pode ser uma ingenuidade, mas eu tento buscar no argumento da pessoa, né, os pontos em comum para a gente poder conversar, dialogar. Mas o que eu vejo por trás, assim, muito forte no projeto, é o que você colocou, professor. Na verdade, é uma repetição do Brasil histórico, a precedência do privado sobre o público. O Brasil, historicamente, né, o Estado, que a gente usa lá, é o Estado patriarcal, é o Estado patrimonialista, né, então o Estado dos homens, que tem na coisa pública o que é dele, né, uma propriedade privada, né, do espaço público. Então, quando fala o que o pai e a mãe, na verdade é o pai, né, falam dentro de casa, a escola não pode discordar, né? Então, se o pai é um machista, ele acha que aquela moça ela merece ser abusada porque ela usa roupa curta, então a escola não pode ir contra isso. É a moral do pai, é a moral da família, isso tem que ser, né? Então, a gente concorda em relação ao que a escola é hoje. Hoje a escola não é um espaço, não é exatamente um espaço de formação para o espaço público, né? Pelo artigo 205, eu leio que deve ser, né? Tem lá 3 objetivos principais da educação brasileira: desenvolvimento pleno da pessoa, preparação para o mercado, não é mercado, é para o trabalho, a gente tem que ler mundo do trabalho, não mercado do trabalho, isso foi reduzido, né, a um treinamento para o mercado, e preparação para o exercício da cidadania num Estado democrático de direito. Eu acho que fecha, né, é um espaço de preparação para a vida pública. Mas, na prática, né, isso não acontece tanto. Mas eu também não acho que a escola hoje é simplesmente uma doutrinação, né? E acho que está bem claro na fala do professor. Fazemos críticas, mas há espaços, né, de diálogo e de crítica dentro da escola. A gente está fazendo isso aqui, né? A escola não é só uma repetição, né? Existem esses espaços, há espaços críticos. O problema, né, que é a nossa visão de esclarecimento, vamos dizer, a gente tem uma visão crítica. A gente esclarece o esclarecido. A gente não consegue superar aqueles espaços nossos já de pensamento, né? E eu acho que com essa polarização agora e esse discurso de ódio muito forte hoje, se tornou quase impossível a gente superar o nosso espaço de crítica, né? Então, a escola sem partido ela vai ser implementada independentemente de projeto de lei, né? Esse partido da escola sem partido. Eu acho que assim eu respondo mais ou menos a pergunta, né? E mostro a nossa concordância, né? Você tem a pergunta, né? Luiz, levanta. Bom dia a todos, primeiramente. Eu venho aqui não para fazer uma pergunta, mas para tecer um comentário cheio de preocupação e angústia. Sentado aqui, eu fiquei lembrando um pouco das minhas aulas de história no ensino médio. Uma coisa que me veio à cabeça é que os estados de exceções, eles não chegam de uma hora para outra. Eles não caem e falam assim, ó, amigo, você está numa ditadura. Não, não é assim. E se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Foi assim com Getúlio Vargas, ele governa 4 anos provisoriamente, depois vem Plano Cohen, depois vem em 37 a ditadura dele. Então, tudo estruturando para se chegar a um regime fechado.
Dia 31 de maio de 1964. Não foi naquele dia que o golpe começou. Começa-se antes o golpe militar. E, para mim, a escola sem partido é maquiar inquestionavelmente a liberdade. E isso me deixa extremamente preocupado, porque de trás disso também surge aquela necessidade. Olha só que beleza, gente, está tudo uma bagunça, segurança pública não está funcionando, vamos colocar militar na rua, vamos resolver isso. Política do bota abaixo, lá da República Oligárquica, joga a polícia neles, vamos resolver essa situação. Então, todas essas questões me deixam preocupado, e um apelo que eu quero fazer para as pessoas que aqui ficaram, estudantes de direito ou não, vamos se unir e vamos parar de ficar só no Facebook, Instagram, vamos olhar um pouco mais para as coisas que estão acontecendo, com um pouco mais de seriedade, porque a gente é um futuro, seja de professores, seja de juristas, e que o Brasil vai precisar da gente. Então, vamos junto aí. E é esse o meu comentário. Mais alguém? Bom dia. Como colega, eu não vou fazer exatamente uma pergunta, mas mais um pensamento meu. Na verdade, dois. Primeiro, eu sou cristã. E eu sempre me perguntei como é que o pessoal, né, os meus amigos da igreja, acham a palavra comunismo um palavrão, porque, cara, toda vez que eu olho a Bíblia, meu Deus, mas esse Jesus era muito comum, né, tá ligado? Eu acho que na época ele usava camiseta vermelha, toga, sei lá como é que era. Mas adorei o que você falou. Já pensou Jesus com a camisa do Tchê? Nossa, seria perfeito. Outra coisa, eu fico imaginando a escola sem partido. Eu, né, pela minha religião, eu sempre estudei em colégios cristãos. E a minha mãe era professora de português e ela sempre incentivou muito a leitura. E eu sempre li muito. E acho que estava na primeira, segunda série, ela me deu o livro do Harry Potter. E eu ficava lendo na escola, mas a escola achou tão absurdo, né? Eu lendo o livro do Harry Potter, como é que isso podia ser? Era bruxaria. E reclamaram com a minha mãe, me deram um outro livro lá, horrível. Continuei lendo o livro do Harry Potter, dane-se. Mas eu fico pensando, a escola sem partido, ela vai simplesmente continuar com as ideias que já estão continuando, entendeu? Eu fico muito revoltada, você vai restringir muito. É aquele ditado popular, né? Porque futebol, política e religião não se discute. Meu, eu não sei futebol, eu não ligo, mas política e religião se discute, tem que se discutir muito, entendeu? A questão da religião, quanto preconceito, entendeu? Um professor vai estar dando uma aula lá, né, com a neutralidade, e vai falar, olha, no islamismo acredita-se isso, porque no budismo se acredita isso. E se os pais do aluno for cristão, vai poder denunciar o professor porque ele está fazendo doutrinação, porque ele está ensinando que existem outras religiões. Não que aquela religião é certa ou errada, mas ele está ensinando que existem outras coisas. E política, gente, que, sabe, essa situação é muito triste. Eles estão... O debate é muito importante. E eu acho que a escola sem partido vem para acabar com esse debate, para fazer um monte de ovelha andando para o matadouro, sabe? Para... Bom, gente, eu vou falar daqui, que eu não gosto de falar de costas, mas eu queria parabenizar a fala do professor Linder e do professor Guilherme, parabenizar também o Centro Acadêmico por trazer esse tema na Semana Jurídica. É importante a gente identificar um pouco uma armadilha que existe nesse projeto, porque o projeto prega exatamente o que ele diz combater. Ao dizer que ele defende uma escola sem partido, ele, na verdade, ele de certa forma, tem um certo apelo no senso comum, porque ele parece transmitir a ideia de que ele está defendendo uma escola sem um pensamento totalitário, autoritário, de algum professor ou de um conjunto de professores.
Mas, na verdade, ele impõe a ideia de que só as ideias dominantes poderão estar presentes dentro da sala de aula. Então, todas aquelas ideias que não sejam dominantes, elas ficam fora, e por isso que ele tem um choque direto à pluralidade de ideias, à ideia da educação emancipadora que está presente na Constituição de 88. Então, eu queria só fazer um comentário, porque eu acho que a nossa principal arma para combater um projeto como esse é a Constituição de 88. E é isso que eu tenho procurado, inclusive, fazer na atribuição que eu tenho hoje como vereador. Por quê? Primeiro aspecto, do ponto de vista formal, o projeto, pelo menos no âmbito municipal e estadual, já começa sendo inconstitucional, porque o município só pode legislar em relação à educação de forma suplementar e de modo específico, e não em suas diretrizes gerais. Só pode legislar do ponto de vista das diretrizes gerais da educação a União. Então, aí já tem um vício formal. Um outro vício é que, por ter impacto no regime dos servidores públicos, no caso dos professores, impor restrições à atividade do professor, ele também só poderia partir do Poder Executivo, e não de um vereador, no caso que eu digo da Câmara de Campinas. Então, tem um vício de iniciativa também. E um terceiro vício, do ponto de vista formal, é que ele diz que é obrigatório nas escolas confessionais ou escolas que têm alguma ordem religiosa a presença no contrato. Então, ele também legisla sobre a questão do direito civil, o que também é privativo da União. Então, tem 3 vícios formais. E tem os materiais, o choque com a pluralidade de ideias, educação emancipadora. Então, há vários problemas do ponto de vista constitucional. E foi por isso que nós, aí para encerrar mesmo como informação, nós entramos com uma representação no Ministério Público aqui de São Paulo, e 9 promotores assinaram a abertura de um inquérito civil, né, a partir do promotor Rodrigo, da Infância e da Juventude, e também da promotora Cristiane Lau, dos Direitos Difusos, já questionando tanto a Câmara Municipal como a própria Secretaria de Educação aqui do município sobre a constitucionalidade do projeto, e já afirmando também a posição deles em relação à inconstitucionalidade clara do projeto, como o MPF já se pronunciou, como o ministro Barroso, como foi bem falado aqui, também se pronunciou de forma monocrática, mas concedendo uma liminar, impedindo os efeitos da Lei de Alagoas, que é a lei que é referência para todos os estados e municípios, baseado na lei nacional. Então, seriam essas informações que eu acho que a gente precisa desconstruir a armadilha e usar a Constituição como principal instrumento para combater uma proposta que é extremamente autoritária, conservadora e que visa realmente impor as visões e as ideias dominantes sem permitir uma pluralidade de ideias no ambiente escolar. Obrigado. Bom dia. Obrigado aí pela palestra, professor, centro acadêmico. Centro acadêmico não pela palestra, mas por trazer. Eu queria que os professores comentassem um pouquinho se, na verdade, já não está meio que o sucateamento da educação. Eu entendo que é um projeto, né? E que a escola sem partido, na verdade, aos poucos, ela está entrando mesmo sem ser pelo próprio projeto. A gente viu o ano passado a PEC de corte de gastos públicos. Então, o Brasil é um país que não erradicou o analfabetismo, é um país que foi visto pela Unesco como um país que não luta para ter uma melhora na educação, com a educação sendo emancipadora. Aí a gente vê a reforma do ensino médio e recentemente, acho que foi ontem, né? Recentemente teve o STF autorizou o ensino público confessional. Então, aos poucos, a gente está vendo que... E coloca aí a escola sem partido como um projeto que, às vezes, traz alguma simpatia por falar... Por transparecer, talvez, um pouco da figura da isenção, né? Nada de radicalismo, tem que mostrar o que é justo. E eu queria que os professores, se possível, comentassem um pouco,
inclusive até sobre essa decisão recente da escola confessional, se na verdade o projeto Escola Sem Partido já não está sendo colocado em prática e o sucateamento da educação já não é um projeto que já está em vigor no Brasil. Não só recentemente, mas até voltando atrás, inclusive com a decisão de querer privatizar alguns cursos, até pós em ensino universitário e outras questões. Onde? Ah, o jovem ali. Peraí, já foram mil perguntas, eu vou me perder. Não, mas... Está anotando. Estamos anotando. Só a título de complementação mesmo, mas até pegando o gancho na questão que ele colocou, a respeito dessa decisão do STF, não é, que permite a promoção de crenças no ensino religioso em escola pública, e em contrapartida também com esse projeto, né, com essa questão da escola sem partido, o próprio preâmbulo, né, quando o Estado se assume laico, por exemplo, o próprio preâmbulo da Constituição traz, né, que promulgamos sob a proteção de Deus aquilo que não impede essa laicidade do Estado. Ao passo que uma das questões também que foi discutida nesse projeto que foi votado ontem é que quando a gente diz que o Estado é laico, não significa que é ou um Estado ateu ou que o Estado deva impedir a manifestação, até mesmo pública, daquilo que seria, no ambiente acadêmico, da fé, da crença do professor. Porque isso seria restringir também, por um outro lado, a liberdade do professor de fazer isso. Então, eu gostaria que o professor colocasse essa dualidade que nós temos entre esse projeto de lei, né, que foi votado ontem a respeito do ensino religioso nas escolas públicas e o projeto da escola sem partido. Obrigado. Posso começar, Gui? Eu conheci ele hoje, eu chamei ele de Gui. Assim, a gente já se viu na sala dos professores, mas a gente precisa conversar mais, né? Bom, eu vou tentar passear aqui pelas questões ou apontamentos em geral. Como é seu nome, o jovem lá do fundo? Eric. É isso, deu a aula de história necessária para mostrar que em história, principalmente em se tratando de opinião pública, mentalidades, ela é sempre muito lenta. Então, você pode sempre encontrar, digamos, a gênese de um dado momento histórico muito antes ou um pouco antes do que necessariamente nas datas específicas, e é isso mesmo, né? Para alguns, começa em 2013 e 14 e nós estamos vivendo o início daquilo que poderia ser um longo período tenebroso de cerceamento de liberdades na nossa história, mais uma vez, né? Uma vez eu dei uma palestra aqui sobre a crise brasileira, na época lá das críticas ao governo Dilma, etc. E aí eu falei sobre democracia no Brasil e tal. Eu falei, o Brasil nunca teve uma democracia. Eu disse assim, não há uma história da democracia no Brasil. Há uma história dos golpes que desestabilizam qualquer tentativa democrática de um Estado de direito liberal, minimamente liberal, representativo. A pauta hoje é essa, né? Será que a gente vai escolher efetivamente nossa presidente, o ano que vem? Então, de fato, é isso aí. Agora, a questão do Harry Potter. Você não sabe como você me fez feliz agora. Porque eu ouvi esses dias atrás, não sei de qual aluno, dei carona para algum aluno, né, que a gente sai daqui, passa por Barão, larga 500 pessoas lá. E ela falou, ou ele, não lembro agora, se foi o Samuel, se foi a Larissa, mas que estavam lendo Harry Potter na escola e a escola cerceou. E a escola era uma escola evangélica, o pessoal ficava indignado, Harry Potter, essa bruxaria, essa coisa satânica. Mas é o que você bem colocou, né? O que é o Harry Potter, se não... Harry Potter não é bruxaria, não é satanismo, não é nada disso. O Harry Potter é o menino da liberdade. É o menino que sofreu a injustiça. É o menino que teve os pais assassinados pela banalidade do mal daquele que não se pode dizer o nome, que é o próprio fascismo em movimento, que é o Lorde, não digam o nome, Voldemort. Sabe? O Lorde Voldemort é, nesse sentido, a própria face nefasta do Escola Sem Partido. O que a J.K. Rowling narra para nós naqueles livros maravilhosos, naqueles filmes que eu vi todos, inclusive, livros eu não li todos, desculpa, tá?
E até era de uma geração mais velha e ficava meio com vergonha do Harry Potter, né? Mas adorava. E o filme, na verdade, está tratando exatamente disso, e aí? Nós vamos combater as injustiças das nossas relações sociais? O filme fala do amor entre os jovens, fala do autoritarismo ou severidade de algum professor, que pode ser severo, mas às vezes é o cara que está te ajudando, como a gente descobre depois, não é? Fala das pessoas inescrupulosas, como os baba-ovos do Lord Voldemort, que são capazes de qualquer maldade, porque são incapazes de discernir, são incapazes de pensar e de fazer julgamento moral, porque são medíocres, se burocratizaram diante da demagogia do Lord Voldemort. O Lord Voldemort, meus caros, é o fascismo em movimento. O Harry Potter é a resistência contra esse fascismo. A Hermione... Como é que é o nome do rapazinho que eles namoram depois? O Rony. Ah, como meu coração sente de ternura. E aí, para terminar de comentar o que você comentou, então não é uma resposta, nesse objetivo que eu dava aula, eu era o cara que vocês estão vendo aqui, né? Possível, fala um monte de groselha, assim, às vezes, sem pensar, mas, enfim, sempre combativo e tal. E tinham 3 caras que andavam junto comigo lá, a gente ia almoçar sempre e tal. E aí eles sempre ficavam fazendo piadinha com o Tiago, que era o professor de física, que era evangélico. E o Tiago sempre ali na dele, não respondia, né? Era uma brincadeirinha ou outra, mas que a gente sabe que é hostilidade, né? Aí, e eles me zoando, né? Você toma petit gâteau de frutas vermelhas, mas que viadinho, sabe? Aquela afronta aquilo que é considerado feminino. É muito louco, né? A escola tem todas essas coisas. Por isso que ela sempre teve partido. Sempre teve. A armadilha é essa, ela sempre teve. Quando começou a mudar um pouquinho, as pessoas falaram, não pode. A escola não pode ser o lugar plural. A escola não pode mudar a opinião do meu filho. Não pode falar para ele que existe um outro mundo. A armadilha é essa, já indo para o que você falou. E aí o Tiago, na verdade, era o cara mais terno, mais afetuoso e talvez o único que tenha entendido a minha angústia em trabalhar num lugar onde o meu coordenador era um dos carrascos de um campo de concentração, praticamente, que passava vigiando tudo que eu fazia, me boicotava, não deixava viajar com os alunos, falava para mim que o meu problema era porque os alunos gostavam demais de mim. E eu vivi isso 3, 4 anos. E o Tiago era um menino evangélico, menino porque ele tinha 20 e poucos anos e eu também, tinha acabado de se formar, mas que foi o único capaz de ser um bom cristão e de entender aquilo que estava acontecendo. Isso para dizer que, né, claro, Estado laico não é um Estado ateu. Sou católico apostólico romano, rezo por vocês todas as noites. Aleluia. Claro, tem cristão e tem cristão, tem muçulmano e tem muçulmano, é óbvio isso, né? Tem ateu e tem ateu, e tem à toa também. Piadinhas bobinhas. Qual é o nome do vereador? É o Peta? Ah, já conhecia por causa do Arnaldo. Fui no aniversário do Arnaldo, acho que eu te cumprimentei lá, nos 80 anos. Prazer. Que bom que vocês estão, né, ali na luta. E acho que eu respondi também a sua, né? O jovem aí atrás. Não é um projeto de lei, na verdade, né? Só em relação à decisão de ontem. Eu não li a decisão ainda, né? Eu acompanhei, como vocês, pelo jornal. Eu tento entrar no site do STF, às vezes, porque daí você tem, mesmo que seja só uma notícia, você consegue uma informação mais... O interessante dessa decisão, pelo pouco que eu vi, assim, aí ela vai para o outro extremo da liberdade. E aí é uma esquizofrenia assim, jurídica, né? Porque ela vai para um outro extremo. Ela coloca, olha, e a fala da Carmen Lúcia, né, foi nesse sentido. Pelo menos aquilo que recortaram da fala dela, né? Então mas ela colocava que o ensino religioso, que por algum motivo está na Constituição, aula facultativa. E aí a complexidade, gente, é um Morin. A gente tem que ler um Morin para entender que a complexidade a realidade é complexa demais para caber numa lei, né? Para caber no texto, né? Até para caber na linguagem, né? E está lá esse artigo perdido lá na Constituição, falando desse ensino religioso facultativo na escola pública. Na escola pública, né? E o que ela entendeu o professor tem ampla liberdade, o professor é livre. Ele é livre ao ponto de poder ministrar a religião dele na aula de religião.
E a discussão, como Barroso sugeriu no voto vencido, ele não prevaleceu no voto dele, era que não, tem que ser uma história da religião. Tem que ser uma coisa, um ensino, não um ensino de uma religião, né? A gente tem que falar de religião. Então é esse o nó, e agora o professor pode falar. O problema, gente, é que o fotógrafo, assim, ele foi fantástico. Ele tirou a foto da Maria Lúcia, da Carmen Lúcia falando isso, com o crucifixo atrás, né? Então, a gente são 140 religiões do Brasil, né? Sei lá, no mundo. Na Índia tem 1000 já, né? Vai ter um professor para falar de cada uma, né? Para dar essa possibilidade do aluno seguir. Então, você não sabe o que esperar mais de decisão do STF. Acho que são decisões que vão... E agora a gente vai ter que combinar. E é um tema interessante para discutir essa decisão com a questão da escola sem partido. Isso é importante, a gente ler, né, essa decisão, ler a decisão do Barroso em relação à escola sem partido, que tem uma série de dimensões do artigo errado, né, quem quiser conversar sobre essa decisão, para ver se você defender será que você não se contradiz em relação a outra tese? Né? Então tem que tomar cuidado nessa leitura. Só isso. Os professores têm mais alguma consideração? Oi. Bom, eu queria antes cumprimentar o Irenê por essa brilhante exposição que você fez, dentro do seu estilo, que eu já conheço bem. Né? Os questionamentos feitos pelo Guilherme foram muito bons também. E eu só queria primeiro lembrar de um fato que aconteceu há poucos dias, questão de um mês. Eu fui entrevistado por um jornal de Campinas sobre a escola sem partido. Eu, então, dei a minha opinião, dizendo que é totalmente contra, porque não fere a pluralidade de ideias e leva a um pensamento único. E essa entrevista foi colocada num blog de uma jornalista, e ela foi objetiva, colocou o projeto do vereador e depois a minha fala, né? Só que alguém resolveu fazer um comentário, e o comentário até foi muito ofensivo a mim, porque diz que, no final ele diz assim: me admira muito a PUC ter um professor tão ignorante como esse professor. Né? Houve manifestações de apoio a mim, por alguns colegas, pela Associação dos Professores da PUC, né? Da ProPUC. Então, eu queria lembrar esse fato para que você, né, nos coloque algumas coisas, fazendo uma comparação entre o momento que estamos vivendo hoje, não só da questão da escola sem partido, mas aquilo que foi colocado, que estamos em estado de exceção, não só a questão do ensino confessional, mas na venda da privatização que está vendo. Ontem mesmo, 4 usinas lá de Minas Gerais foram privatizadas, para estrangeiros. Enfim, tudo que está acontecendo nesse governo ilegítimo, né? E se você fizesse uma comparação com a época da ditadura militar. Porque acho que aqui, os professores aqui são todos jovens, né? Eu acho que sou o único professor que fui professor na época da ditadura militar. Né? E fui demitido em 2 universidades, né? Porque fui denunciado à direção por ser um professor subversivo, porque estava dando as teorias sociológicas e dei a teoria marxista. Fui demitido numa universidade lá em Minas, depois aqui na Universidade São Francisco, das Universidades Franciscanas. Né? Fui demitido em 2 universidades por causa disso. Né? Naquele momento, né, você colocou muito bem, já havia partido, né? Porque havia educação moral e cívica. Mas eu achava que havia uma certa liberdade na disciplina de você
ter o espaço da aula para colocar suas ideias, mas mesmo assim eu fui demitido 2 vezes. Como você compararia o que está havendo hoje no Brasil, não só em relação à escola sem partido, mas todas as circunstâncias de hoje, com a época da ditadura militar? Bom, acho que seria o menos adequado para conseguir responder essa questão, que é a própria... Ele não só tem a resposta para essas perguntas, como ele é o grande especialista sobre isso. Então, é uma pegadinha para mim aí. Não, mas, Arnaldo, olha, pelo que eu conheço da história da ditadura, porque não é o meu período de estudo como historiador e de pesquisa, né? Pelo que eu li, pelo que eu ouvi, inclusive, de você, dos textos que você escreveu, ou dos meus professores, ou dos colegas e amigos historiadores e historiadoras que estudam a década de 60, 70 no Brasil, ou seja, a ditadura militar, os 21 anos que ainda restaram aqui no presente, as similitudes são muito sedutoras, né? E aí a gente até, para fechar com chave de ouro e ser doutrinador, parece que o peso da tradição comprime feito um pesadelo o cérebro dos vivos. Quando a gente tinha que se livrar efetivamente disso, a gente relembra exatamente uma coisa muito próxima disso. E não que a história se repita, a não ser como farsa, né? Também é a outra famosa frase do 18 Brumário, que é uma lição é uma perspectiva histórica inacreditável, né? Vamos lembrar que o Marx, a primeira vez que eu falei, não foi? Dizia que a única ciência verdadeira é a história. E com isso ele quer dizer, entre outras coisas, que a história é implacável, que a permanência do passado no presente é implacável. E aí eu tentaria responder a você, e agradecendo a pergunta, sempre ficando muito honrado de ouvir os seus parabéns para mim, que a ditadura nunca acabou, e você sabe disso. Quer dizer, alguns mecanismos dessa ditadura, inclusive do ponto de vista jurídico, para pensar, por exemplo, o Estatuto da Polícia Militar. A Polícia Militar da ditadura nunca acabou. É que ela parou de reprimir, eventualmente, manifestações mais voltadas a outras questões. Mas ela continuou criando o seu estado de exceção, ou com o seu estado de exceção, para as periferias, por exemplo. O caso do Rio é muito emblemático. O caso do Rio é um negócio inacreditável ou muito acreditável, porque remonta às reformas do Pereira Passos do final do século XIX, começo do XX. Na verdade, no quadriênio progressista do Rodrigues Alves, né, entre 1902, 3, 4, 5, 6, ou seja, a reforma urbana do centro do Rio de Janeiro. As pessoas sendo expulsas dali, a maior parte ex-escravos, pretos e pardos, que sobem os morros e vivem o seu estado de exceção nos morros até os dias de hoje, inclusive em dias de tiroteio na Rocinha. Se essa permanência já de longa duração, porque tem mais de um século, está no nosso presente ainda, em dirá essa que foi tão recente, né? Too soon, too sorry. Ou seja, está aqui na nossa cara, e o colapso da República Nova, né, com o impeachment e com o golpe contra Dilma, é, na verdade, um colapso que carrega muito daquilo que os militares conseguiram deixar no nosso cotidiano, que seguraram até onde puderam, e isso também no Brasil é uma permanência implacável. Os escravocratas do século XIX seguraram a escravidão até onde eles puderam. Burlaram a lei para traficar mais de 700 mil pessoas ilegalmente entre 1831 e 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz extingue o tráfico negreiro, mas não a escravidão. Só acaba em 88. As atas do Senado e da Câmara dos Deputados evidenciam a ligação estreita, e isso é histórico no capitalismo, né, entre os agentes da burocracia pública e do Estado e os agentes da iniciativa privada. Ora as bolas, a Lava Jato é a alegoria da história do Brasil, nessa próprio capitalismo, Estado, interesses privados, e da própria engenharia como a grande técnica da modernidade que indica os nossos estilos de vida. Ou vocês do direito não vieram para um prédio novo, que nos abarca tudo e a todos, que tem contrato, e etc. Não estou falando que aconteceu isso, estou falando que a engenharia é a grande profissão do mundo moderno, junto com a medicina, com o direito, com a arquitetura. São aquelas que dominam as nossas formas de sociabilidade. Enfim, as permanências são muitas. E, especificamente, dessa última ditadura, a sala de aula, mesmo que tenha se pluralizado um pouco, ela continuou com suas permanências. A ideia de liberdade e libertinagem na educação e, claro, a perda daquele
daquela sacralidade do professor, que por um lado era interessante, por outro era nefasta, e uma espécie de limbo que a gente vive em sala de aula com novas tecnologias. E aí essa questão da escola sem partido é uma mistura disso tudo, né, que é muito angustiante, mas eu vejo muita similitude. Professores já estão sendo demitidos, professores em instituições as mais variadas são vigiados, sim, de várias formas, em alguns lugares mais, em alguns lugares menos. A gente é vigiado pelo MBL, é vigiado por colegas mal intencionados. Isso eu ouço na Federal da ABC, se eu ouço na Unicamp, se eu ouço na USP, eu ouço em qualquer universidade. E, gente, sabe quando a Hannah Arendt fala daquela hora da verdade? Sabe aquela hora da verdade que você vai ver ali que estão levando um judeu para um campo de concentração ou estão demitindo um professor, que é o bode expiatório da doutrinação? A gente vai escalar? O que a gente vai fazer? A gente vai para a ProPuc ou vai esvaziar? Por exemplo, então está em curso, né? E nunca deixou de estar. Houve um momento em que a gente pensou que isso não ia mais acontecer, mas o peso da tradição parece trazer tudo à tona de novo. Não sei se eu respondi, Arnaldão, mas acho que... Obrigada, professora. Vamos encerrar agora. Obrigada a todos que ficaram aqui até o final. A presença de vocês foi muito importante. Obrigada pelas palavras dos professores que expuseram esse tema controverso de forma tão pacífica e tão clara, né? E, bom, hoje à noite temos mais uma palestra. Amanhã encerramos a Semana Jurídica com palestra no matutino e no noturno. Aguardamos vocês, tá bom? Muito obrigada.